Polarização. Que história é essa? O termo está na boca do povo. E como todo termo que se populariza, ele acaba, querendo ou não, se vulgarizando. Polarização virou um termo guarda-chuva, para falar bonito. E aí todo mundo adora usar e o termo acaba perdendo sua aderência semântica. Então, afinal de contas, o que é polarização? Para começo de história, a polarização não necessariamente é algo ruim. Você pode ter polarização, por exemplo, entre dois partidos de centro, como ocorreu por muito tempo no Brasil pós-85. Então você pode ter polarização entre partidos de centro. Claro, com a radicalização e o extremismo na política, você tem uma polarização que acaba migrando para os extremos. E isso sim é danoso. Mas nem toda polarização vai se dar nessa lógica. Ao mesmo tempo, a polarização ela tende a ser pior quando entra num terreno emocional, fora do racional. Então, por exemplo, o que a ciência política chama de polarização afetiva. Quando, por exemplo, você passa a desgostar de alguém por conta das visões políticas dessa pessoa, o que é natural e esperado até. Porém, quando isso começa a ficar algo totalmente comum na sociedade, quando isso perpassa todas as relações da gente e a gente começa a olhar para a pessoa, esse cara é tatuado, esse cara se veste assim, ele tem cara de petista. Isso é polarização afetiva. Isso é algo perigoso, porque danifica o tecido social da população. Isso é muito comum nos Estados Unidos, a polarização afetiva. Como é que se mede isso? Ora, você pode fazer um survey, uma pesquisa, perguntando, por exemplo, você gostaria que sua filha ou seu filho se casasse com alguém de tal partido ou de tal ideologia? Ou você se consultaria num médico muito bom, mas que é de tal partido ou de tal ideologia? Então você consegue medir, ter uma noção, um termômetro, através desse tipo de pergunta em pesquisas. Queria trazer um exemplo para vocês de Downs, que é um autor clássico da economia política, que até já foi ultrapassado em várias searas. O modelo dele é um modelo antigo, mas que ajuda a gente a ter uma noção sobre essa questão. Vê só, Downs, ele pega um modelo de um economista para a área lá de venda de sorvete e picolé, que é Hotelling, e ele aplica a competição política. Então Downs vai dizer o seguinte: ora, a tendência numa eleição majoritária é que os candidatos mais competitivos, eles fiquem próximos ao que pensa o eleitor mediano. Mediana é uma medida, né, que ela divide uma amostra ao meio. Aí está o pulo do gato. Mediana não é média e mediana não é centro. Não necessariamente, ela pode ser centro. De 1 a 5, a mediana será o quê? 3. Isso está no centro, mas em algumas distribuições, nem sempre a mediana vai estar no centro. Pega, por exemplo, a mediana ideológica de uma população como a americana ou a austríaca. É uma mediana que tende mais à direita. Então, nesses países, o centro não é a mesma coisa que o centro em países que tendem mais à esquerda, como, por exemplo, a França ou o Uruguai. Então você tem que fazer essa divisãozinha, senão você acaba se perdendo e achando que necessariamente tudo que no que diz respeito à eleição a gente vai estar falando de candidatos competitivos de terceira via sempre sendo de centro. Nem sempre a terceira via vai ser de centro. Nem sempre uma terceira via ela vai representar visões neutras ou ponderadas. Não. Até porque o que é centro vai mudar de população para população. E nem sempre a mediana vai estar no centro. Inclusive, esse exemplo que eu dei de Downs, pessoal, ele não se aplica tanto quando a sociedade está muito polarizada, certo? E tem outras coisas que definem o voto. Por exemplo, grau de pertencimento em relação a certos grupos, marketing político, enfim, comportamento. Então, cuidado aí nesse debate que está tendo sobre polarização, para você não acabar repetindo frase feita, nem bordão, certo? Tem muita água ainda daqui para 2022 e vamos acompanhar para ver o que vai dar.